Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Eu vi coisas maravilhosas. Esse final de semana mesmo, mandaram para mim uma menina que foi curada durante o batismo. Imagem maravilhosa. O pessoal todo estarrecido. A menina não conseguia, ela foi levada no colo para Que benção, hein? Glória a Deus. para o O local onde local ela do estava. batismo? E ela, de repente ela está de pé lá. E o que ela queria, o que ela pediu muito foi pediu água, porque ela não estava podendo se alimentar nem tomar água. Então, o desejo dela era de voltar a ter a sensação de estar ingerindo água do jeito natural, assim, nem por sonda, nem por nada. E ela desesperada, assim, e todo mundo em êxtase. Ela não conseguia falar, ela não conseguia. Ela falou, eu estou de pé, ela gritava, eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé. E aquela comoção, o poder de Deus, a coisa maravilhosa, um milagre instantâneo. E, e ela falando da bondade, do amor de Deus, ela não sabe? Então, do amor de Cristo por todos nós. Então, que seja esse o nosso alimento, que seja essa a nossa bandeira, que seja essa a o nosso propagar. Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito proezas. E nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho. Nós temos que não cairmos no que o John Bevere falava da isca de Satanás. Porque o senhor nota que nós estamos criando uma cultura extremamente ofendida. A igreja está ofendida. Nós nos ofendemos por tudo hoje. Nós nos ofendemos com as mensagens, com as provocações, nós nos ofendemos com o desprezo, nós nos ofendemos com a falta de espaço. Mas o mundo jaz no maligno, é isso que nos aguarda. Se alguém falou que o evangelho seria diferente, ele Seja anátema. seja nada. Exatamente, porque então nós não temos o direito à ofensa. Isso não, isso é o que o João Beber falava sobre o laço do passarinheiro, né? É uma isca, é algo que Satanás, se Satanás conseguir implantar a ofensa numa pessoa, ele venceu, porque ele contaminou, ele profanou, porque a ofensa, a palavra do Senhor diz que ao Senhor pertence a vingança, ele retribuirá. E ele diz que é para nós perdoarmos para sermos perdoados. E não é, como diz o Senhor, não é uma condicional, né? Se você quiser, se for possível, é mandamento. Acabou. Você tem que perdoar. Você não pode carregar esse cadáver. Você não pode carregar a mágoa de alguém. Você não tem o direito a isso. E o duro é que lentamente o mal começou a criar uma cultura. Não, eu tenho direito sim. Está falando do meu Jesus, está falando, sabe? A gente sai querendo cortar orelhas, né? A gente sai e fala, não, vou tomar, Jesus não vai dar conta agora, eu vou ter que entrar nesse negócio porque ele não consegue se defender. Ele não vai conseguir cumprir o que ele prometeu, porque se eu não pôr a mão, se eu não tomar as dores, e nós estamos caminhando totalmente errados, fora da graça de Deus, fora dessa constituição divina. Falar, ó, deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Você cabe anunciar a minha palavra. E sofrer as perseguições, e está tudo no pacote, está tudo incluso. E vamos salvar essas pessoas, vamos salvar quantos der. E vamos anunciar o Evangelho. Então, essa consciência de que nós não temos nem autoridade delegada, né? Poder ao ter delegado, não. Se ofendam.
se vinguem. Eu vou lá, mas vocês pegam esse pessoal aí. Porque isso é uma característica, inclusive, de alguns heróis da fé, né? Às vezes falavam, olha, eu tô indo lá, mas aquele fulano lá me fez mal. Aquele lá, não esquece dele não. Salomão, pega eles lá. Entendeu? Então, mas nós, depois da cruz, nós precisamos entender e começar a sair desse lugar, para que a graça de Deus realmente se mova. Os impérios já se levantaram e já caíram, mas o reino de Deus continua avançando. Reis, soberanos, sultões, autoridades de nações, autoridades espirituais, tronos, potestades, todos já se levantaram e já caíram. O que nós temos que fazer é manter a nossa integridade, manter sem deixar que seja profanado o reino de Deus que está dentro de nós. E essa cultura da ofensa, essa cultura é que tem se expandido muito e nós estamos caindo nesse golpe. Nós estamos aqui todos com... nós temos motivos morais o suficiente. Podemos ter, e é claro que teremos, mas o reino de Deus não se move assim. O reino de Deus se move em misericórdia e sabendo que Deus ele tem uma forma de agir e nós seguimos isso. Nós temos simplesmente que continuar nos santificando. E você não consegue se santificar se você começar a se envenenar com mágoa, se envenenar com iras, né? Não estou irado, é o zelo do Senhor. Não, isso não é zelo. Você está alimentando um instinto da velha criatura, justificando isso no Evangelho. Porque quando a gente morre, quando a gente morre e ressuscita em Cristo, essas características têm que ficar mortas lá. E nós precisamos acreditar que esse Deus poderoso que tem trazido, que não perde uma batalha, que está sempre avançando, que tem tudo nas mãos, no controle, ele é poderoso o suficiente para vencer todas essas questões. E a partir do momento, queridos, que nós ignorarmos e avançarmos, toda a nossa energia vai ser canalizada para o que é certo e o mal perde a força. Porque se você olhar uma coisa, é triste de você ver, mas procure nas redes sociais seculares, não existe nenhum desses materiais, ninguém divulga. Vê se tem lá, Cristo está sendo arrastado na avenida, tem a passeada, não tem nada disso. Eles jogam esse lixo e quem propaga? Nós. O mundo dá a pauta, né? Isso. Nós somos. Essa é a questão, pastor. O senhor foi muito cirúrgico nesse aspecto. Porque o mundo pauta o que nós vamos ouvir, e o que nós vamos assistir, o que nós vamos discutir. E nós precisamos sair de Matrix, nós precisamos entender esse golpe e ignorar isso aí. Porque todas as vezes, por isso que eu te digo, tudo que eles lançam lá, eles não consomem. Eles só lançam aquilo como se fosse assim, um veneno mesmo, um dejeto, joga lá e quem vai consumir, quem está fazendo isso, somos nós. E isso, a igreja precisa despertar para isso. Qualquer matéria que de qualquer forma vai criar um cisma, vai criar algo ruim para a igreja, eles divulgam. Mas as obras, ou todo aquele veneno, eles deixam para a gente, e a gente fica remoendo isso, ano após ano, momento após momento. Então, agora vem um negócio sério, mas profundamente espiritual. Comece a filtrar as publicações e o que você consome, mesmo que a gente chama de mercado gospel, ou nos meios evangélicos. Comece a filtrar quem está edificando e quem está sempre irado com alguma coisa, combatendo alguma coisa que você pode acreditar. Porque, infelizmente, tem muita gente que parece que está do nosso lado, mas que faz questão que a gente não saia desse ambiente. Faz questão, fala, não, eles precisam ficar ingerindo ódio. Eles precisam defesa do evangelho. Defesa do evangelho. Tem que defender, né? Isso.
Ah, não, vamos falar de qual? Vamos falar, não, da diferença desse para aquele, vamos jogar esse com aquele e aquele para esse. E criam-se debates, já viu? Debates nos quais o importante é que os grupos fiquem sempre em conflitos. Os grupos fiquem sempre divididos, que a noiva de Cristo fique sempre... Grupo teológicos, né? Grupos... Exatamente. A mensagem é uma mensagem extremamente divisiva, ofensiva a uma parte do corpo de Cristo. Então você precisa filtrar isso também. Porque às vezes não é só o que você consome no secular. Mas dentro desses ambientes, você tem que ver se algo não está alimentando a sua ira, algo não está alimentando a sua avareza, a minha avareza. Então, às vezes eu também vou para lugares que vai fracionar só para alimentar aquela concupiscência que está em mim, né? Se o pessoal começar a falar muito de santidade, de buscar o Senhor, eu já saio de perto que eu quero ouvir outras coisas, quero ver que eu vou conquistar aqui, o mundão aqui. Então, você precisa ser um juiz daquilo que entra no seu reino. Você, né? Você está à porta do que você vê, do que você ouve, e mesmo que venha numa embalagem religiosa, você tem que filtrar. Nós precisamos ter esse zelo, amados, porque uma igreja que está todo o reino, né? Antes de explodir, ele implode. O mal sempre trabalha isso, ele mina, né? Uma instituição, uma estrutura, ele mina primeiro, quando ele vem o ataque, já está fragilizado. Então, muitas vezes, o mal pode estar trabalhando na sua vida, ou até na sua denominação, enchendo essas pessoas. Né? Todo dia você tem uma pessoa que chega assim, você viu? Aquele pastor lá que falou do outro assim, denunciou o cara na cara, assim, ó, acabou com o cara. Falou, mas e o outro que falou assim pro outro? Você viu? Sempre tem alguém trazendo veneno. Isso não é o reino de Deus, isso não é o evangelho. E a gente precisa ter essa atenção. Falar, mas vamos falar do que Deus está fazendo, vamos falar do que Deus tem feito. Vamos falar. Eu tive uma oportunidade recente agora, estava vendo um pastor falando justamente sobre outro ministério. E eu achei maravilhoso. Ele falou, nos anos 90, na Lagoinha, as pessoas, Deus arrebatava as pessoas eram carregadas assim, mas estava morto, ficava até 24 horas, não conseguiam ir embora da igreja. E teve um evento lá que foi filmado, está registrado, choveu uma chuva dentro da igreja, mas não chovia fora. Um poder de Deus fantástico. E aquele avivamento Deus está trazendo de volta. Até ele profetizou, eu acredito muito nisso, que Deus está trazendo algo maior para esse tempo. Mas cabe a nós, amados, nos santificarmos. E a nossa santificação vem muito disso. De sairmos dessa cilada, de falar, olha, não consumo isso. Ah, você viu o que fizeram? Não, eu sei o que Deus está fazendo. Ah, você viu o que estão fazendo contra a igreja? Não, mas eu sei o que a igreja está fazendo. Ah, você viu? Não, eu sei o que Deus está fazendo. Não estou aqui para fazer propaganda do diabo. Não estou aqui para falar do que não presta. Eu tenho um reino para anunciar. Eu tenho um reino. Já imaginou? Jesus, conhecedor de todas as coisas, de todos os corações, se ele fosse falar o que estava de errado, a gente não ia ter nada do evangelho, porque o mundo está cheio de coisa errada. Mas não, ele preferiu nos dar boa parte, ele foi nos discipular, foi ensinar o que é o reino de Deus. E cabe a nós seguirmos essa jornada, entendeu? Você não tem tempo para crítica, você não tem espaço na sua vida, eu não tenho espaço para roda dos escarnecedores, não é isso, pastor? Consome para os muito. zombadores, né? Todo mundo hoje tem já é criada uma estrutura na qual o reino de Deus, às vezes, as pessoas passam, vamos supor, um semestre todo, né? E fala, cara, me fala um fundamento que esse semestre mexeu com você, algo assim, que uma chave que girou, um entendimento. E ele fala, cara,